Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos agora para o volume 7 do nosso plano de estudo tutorado. Vamos trabalhar aí as semanas 1 e 2 e falaremos sobre calor, capacidade térmica e calor específico, temas relativos ao segundo ano do ensino médio regular. Mas antes que possamos aí, partir para as atividades, convido vocês, galera, inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações para que possam receber aí os vídeos que têm sido postados cotidianamente, pois vocês estão conosco no nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Inclusive, vá à nossa plataforma e lá na plataforma escolaonline.com.br vocês encontram todo o material teórico abordado no projeto Enem, Escola Online e projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Tranquilo, galera? Vamos para as atividades? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Espero vocês após a vinheta. Partiu! Pois bem, o primeiro conceito a ser trabalhado aí, galera, é o conceito de temperatura. O que é temperatura? É uma grandeza física. Se é uma grandeza física, dá para se medir. Qual é o instrumento de medida que se usa para medir temperatura? O termômetro. A temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas, ou seja, a energia cinética média das moléculas constituintes de um corpo. Quanto maior esse grau de agitação, significa que aquele corpo está em maior temperatura, certo? Então observe aqui, ó. Eu tenho esse corpo aqui que está em vermelho, inclusive é uma cor que indica maior temperatura. Repare que essas moléculas aqui, mesma quantidade de moléculas que esse corpo em azul, elas estão se agitando mais, pois esse corpo está em maior temperatura. Como o grau de agitação dessas moléculas desse corpo em azul é menor, significa que esse corpo está em menor temperatura. Basta você pegar o termômetro e observar isso, certo? E quais são as unidades de medida aí de temperatura? Nós estamos acostumados a trabalhar com graus Celsius, muito comum aí no meio científico. Até se aceita aí graus Celsius em trabalho científico. No sistema internacional, usa-se o Kelvin. Não se diz graus Kelvin, hein? Usa-se Kelvin. E aí nós já trabalhamos fator de correção, enfim, certo? O outro conceito aí é o tal de calor. E calor, gente, é diferente de temperatura. Calor corresponde à energia térmica em trânsito, ou melhor, o trânsito, o fluxo de energia térmica entre corpos, quando há diferença de temperatura entre esses corpos. Então, a temperatura é uma característica, é uma propriedade de estado que governa o fluxo de calor. Inclusive, espontaneamente, o calor flui de regiões de maior para menor temperatura, até que as moléculas comecem a se agitar com o mesmo grau aí, de agitação, com a energia cinética média total fica equivalente e nós atingimos o equilíbrio térmico, onde as temperaturas se igualam. Quando as temperaturas se igualam, macroscopicamente, para de fluir de um corpo para outro essa energia térmica que batizaram de calor, certo? Eu tenho dois corpos aqui. Inicialmente, esse corpo em vermelho ele está em maior temperatura, certo? O grau de agitação das moléculas aqui é maior. E esse corpo em azul inicialmente está em menor temperatura. Eles são postos em contato. Quando isso acontece, devido à diferença de temperatura entre o corpo A e o corpo B, vai começar a fluir espontaneamente energia térmica de A para B, até que o grau de agitação das moléculas constituintes de ambos os corpos se igualem, ou seja, a temperatura de cada corpo se igualou. Aí cessa o fluxo macroscópico. Microscopicamente, atinge aí o equilíbrio, né? Um processo reversível. Beleza? Vocês precisam disso para entender a aula de hoje, apesar que nós já falamos isso em aulas passadas aí. Então, no sistema internacional, a unidade de energia, já que energia térmica, né, calor e energia, é o Joule. Mas nós vamos usar muito aqui o tal da caloria, beleza? Usualmente aqui nós vamos utilizar caloria, que é o cal. Uma caloria equivale a 4,18, 4,20 joules aproximadamente.
E essa grandeza física é chamada de capacidade térmica. Gente, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para fazer variar a temperatura de um corpo de 1 grau Celsius. Então você imagina que tem um corpo lá. Se esse corpo recebe uma quantidade de calor ou cede uma quantidade de calor suficiente para fazer variar a sua temperatura de 1 grau Celsius, a relação entre a quantidade de calor envolvida e essa variação de 1 grau Celsius, você vai ter uma grandeza física chamada capacidade térmica. Capacidade térmica, quantidade de calor. Por exemplo, caloria por grau Celsius, ou Joule também, que é a unidade de energia por Kelvin, só para mostrar para vocês aí, ó, a variabilidade das unidades, tá? Quantidade de calor é dada em calorias ou em joules, por exemplo. Temperatura aí, né, pode ser dada em graus Celsius ou em Kelvin. Existem outros, existe a Fahrenheit, que nós já trabalhamos, né? Então vamos entender o seguinte, ó. Se eu tiver um corpo cuja capacidade térmica vale 10 calorias por grau Celsius, ou seja, para variar a temperatura desse corpo de 1 grau Celsius, eu necessito aí doar ou retirar desse corpo 10 calorias. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para fazer um corpo variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Gente, é uma propriedade do corpo, tá? Depende da massa do corpo. Nós falamos que isso é uma propriedade extensiva, pois depende da massa do corpo e depende também da natureza do corpo. Dá para você calcular a capacidade térmica pegando a massa e multiplicando pelo coeficiente de calor específico de cada material. Mais para frente vamos falar isso aí. Então, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Cuidado! Se duas amostras de mesmo material, por exemplo, água, com massas diferentes, forem expostas à mesma variação de temperatura, sofrem a mesma variação de temperatura, a amostra de maior massa terá maior capacidade térmica, pois essa terá que ter recebido maior quantidade de calor. A variação de temperatura é a mesma, mas a quantidade de calor será maior para fazer aquela massa do corpo lá sofrer a mesma variação de temperatura, uma vez que essa grandeza é diretamente proporcional à massa. Só que eu estou considerando aqui, ó, corpos de mesmo material. Beleza? Um exemplo interessante que muitas vezes aí a gente vê e fica impressionado são aquelas fagulhas de esmeril, quando está utilizando o esmeril. Você vê que essas fagulhas elas saem incandescentes, encostam no operador lá, mas mesmo assim o operário lá, né, o operador, ele não se queima. Por quê? Gente, existe uma diferença de temperatura entre a pele do operador, né, e a fagulha. Só que a quantidade de energia térmica naquela fagulha, ela é ínfima. Por quê? Porque a massa é muito pequenininha. Como a massa é muito pequenininha, a capacidade térmica, a quantidade de energia envolvida para fazer variar a temperatura de 1 grau Celsius, essa quantidade de energia é muito pouca. Quando encosta na pele, passa-se aí uma quantidade de energia para a pele, mas não suficiente aí para trazer uma queimadura aí, né? Agora, se você pegar um tarugo, se você pegar uma barra aí, ó, incandescente e encostar a mão, aí sim você vai queimar. Por quê? A barra vai estar a uma temperatura muito mais elevada que a sua mão. E outra coisa, como a barra da massa, a massa da barra, que trava a língua, hein? A massa da barra é mais elevada, essa barra, devido à sua elevada massa, terá maior quantidade de calor para fornecer para a sua mão. Aí você queimaria sim. Mas a fagulha, a massa é muito pequenininha, então a energia concentrada ali é ínfima. Quando encosta em você, não produz danos consideráveis, não. Apesar de que a gente fica preocupado quando vê, né? Então vamos lá. Outro conceito. Nós falamos sobre capacidade térmica, falaremos agora sobre calor específico. Calor específico, gente, é a quantidade de calor necessário para que 1 grama de certa substância sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, calor específico é a quantidade de calor necessário para que a massa definida de 1 grama, por exemplo, de um material, sofra variação de 1 grau Celsius. Aqui eu tenho, ó, calores específicos de cada material. Por exemplo, água. Vou falar água líquida, tá? No estado líquido aí. 1 caloria por grama para cada grau Celsius. Então vamos entender isso aqui. Ó, o que seria essa tal de coeficiente de calor específico da água líquida? 1 caloria para cada grama de água
variar de 1 grau Celsius em temperatura. Se você pegar aqui, gente, ó, 1 grama em água, e esse 1 grama em água sofreu uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, repare que eu tenho 1 grama em água, e a temperatura passou de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Repare que a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius. Para isso, esse 1 grama, massa definida, teve que absorver uma caloria. Então, o coeficiente de calor específico, gente, é uma propriedade da substância. Não depende da massa. Se você tivesse 2 gramas em água, esses 2 gramas em água, para variar de 1 grau Celsius, teria que absorver 2 calorias, certo? Quando você fizesse essa relação aqui, ó, 2 calorias dividido por 2 gramas, você chegaria no mesmo resultado. 1 caloria para cada grama do material sofrer a variação de 1 grau Celsius, aumentar ou diminuir, né? Então, nós podemos observar que o gelo ele necessita de menor quantidade aí, ó, de calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Se você pegar 1 grama em gelo, ao invés de água fosse 1 grama em gelo aqui, ó, e quiser que esse gelo varie aí, ó, de 1 grau Celsius, passe de menos 10 para menos 9 graus Celsius, você tem que ceder metade da energia, só meia caloria, né? Meia. Então, o gelo, o coeficiente de calor específico do material chamado gelo, da substância, é igual a 0,5 calorias por grau Celsius. Se você observar, por exemplo, o aço, gente, ó, olha que é muito mais fácil fazer com que o aço varie sua temperatura perceptivelmente, né? Pois enquanto para a água aí, ó, 1 grama em água variar de 1 grau Celsius, você tem que ceder 1 caloria. Já o aço aí, ó, para que 1 grama em aço varie dos mesmos 1 grau Celsius, você tem que ceder 10 vezes menos, 0,1 calorias. Então, a mesma massa de água e a mesma massa de gelo, desculpa, de aço e de água aí, ó, se você ceder a mesma quantidade de calor, a massa de aço sofrerá uma variação de temperatura 10 vezes maior, certo? Considerando, ó, se você pegar 1 grama de água e 1 grama de aço e oferece aí 1 caloria para o aço, ela sofrerá uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, enquanto a água sofrerá uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Nós dizemos que isso é uma propriedade intensiva do material, é uma propriedade do material, da substância, não do corpo. Não depende da massa do corpo. Tranquilo, galera? Vamos lá agora falar sobre a tal da quantidade de calor sensível. Quantidade porque dá para medir, certo? O que é calor? Energia térmica em trânsito, quando existe diferença de temperatura entre os corpos, certo? Então, o trânsito é o fluxo da energia térmica entre os corpos devido à diferença de temperatura. Agora, se eu pegar 2 corpos em diferentes temperaturas, o corpo em maior temperatura vai começar a ceder espontaneamente, dá para se fazer o processo inverso, mas não é espontâneo, ceder calor para o corpo de menor temperatura. O calor é chamado de sensível, é porque ele é sensível ao termômetro. Gente, termômetro não mede temperatura? Então, quando você trabalha com calor sensível, você vai observar que o termômetro está mudando sua marcação. Ou seja, a quantidade de calor sensível é o calor absorvido ou cedido pelo corpo que acarreta variação de temperatura deste corpo, sem haver mudança de estado físico, de fase de agregação aí. O corpo simplesmente você vai observar que ele está mudando, ele está variando a sua temperatura, mas ele não está mudando aí, por exemplo, de sólido para líquido ou líquido para vapor, tá? Como eu meço aí esse calor sensível? O pessoal chama isso de que macete? A quantidade de calor sensível envolvida depende da massa do corpo, em gramas ou em quilogramas, vai depender de como você vai trabalhar com o coeficiente de calor específico, aquela propriedade que nós falamos aí no slide passado, ó. Coeficiente de calor específico, você pode trabalhar em calorias, gramas por grau Celsius, ou quilocalorias, quilogramas por Kelvin, certo? Aí você vai observar quais unidades você vai usar, tanto de massa. Em geral, eles utilizam em gramas, tá? E como você vai entrar com calor específico, e vai observar a variação da temperatura sofrida pelo corpo, pois calor sensível está associado à variação de temperatura. Gente, quando eu tenho aí, ó, uma variação de temperatura maior que zero, ou seja, a variação de temperatura é maior que zero, a temperatura do corpo aumentou, né? Então as moléculas estão vibrando mais intensamente. Significa que o corpo recebeu o calor
e essas moléculas estão vibrando mais intensamente. A quantidade de calor é positiva, porque esse valor de temperatura aqui, ó, de variação de temperatura é positivo. Quando eu percebo a variação de temperatura do corpo menor do que zero, significa que a temperatura final é menor do que a inicial. A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, o que você observa? Que o grau de agitação molecular agora diminuiu, pois temperatura está associada ao grau de vibração molecular, não é? Logo, o corpo, ao diminuir a sua temperatura, ele perdeu, ele cedeu calor a um outro corpo, certo? E nós temos aí também o calor chamado de calor latente, a quantidade de calor latente, vamos chamar de QL. A quantidade de calor latente é a quantidade aí, ó, envolvida no processo que acarreta não variação de temperatura de um corpo, mas sim, gente, mudança de fase de agregação. Fala de estado físico, fase de agregação. Nós chamamos aí de QMOL, né? Depende da massa do corpo e do coeficiente de calor latente, ó, do calor latente. Cuidado, hein, galera? Ó, o que é esse calor latente? Mede a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que ocorra alguma mudança de estado físico do corpo. Por exemplo, eu pego aí, ó, a água vai estar em fusão. Gente, você sabe que a água em fusão aí, ó, a 1 atm de pressão, está a 0 graus Celsius, certo? Então, para cada grama de água passar do estado sólido para o líquido, para haver fusão, tem que absorver esse 1 grama de água 80 calorias. Então, qual é o coeficiente de calor específico, coeficiente de calor latente aí, ó, de fusão da água? 80 calorias por grama. Agora, vamos fazer o processo inverso. A água está em solidificação, está passando do estado líquido para o sólido. Então, a temperatura está o quê? Se mantendo constante. Por quê? Porque o calor latente, você não observa a temperatura, você observa a mudança de estado físico. Cuidado com isso, tá? Então, para que esse mesmo 1 grama de água a 0 graus Celsius se converta de líquido para sólido, terá que ceder 80 calorias. Por isso a diferença de sinal. Negativo, cedeu, né? Positivo, recebeu. E para vaporizar a água, gente, ó, o mesmo 1 grama lá de água agora líquida, para passar para o estado gasoso, para o estado de vapor, a 100 graus Celsius. Temperatura constante, não vai haver variação da temperatura. Essa massa aí tem que receber 540 calorias. Mas por que uma energia tão maior assim, professor? Porque quando você passa do estado de sólido para líquido, gente, você está afrouxando ligações e quebrando algumas ligações. Quando você passa do estado líquido para o vapor, gente, está havendo quebra de todas as ligações. Vamos pensar assim no gás ideal. Então, para quebrar as ligações, você precisa de maior quantidade de energia envolvida para passar, por exemplo, a água do estado líquido para o vapor, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos pensar nesses processos que a gente falou. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius. Menos 20. Aí, de repente, você observa que o gelo, a água em estado sólido, está a 0 graus Celsius. Houve uma variação de temperatura, né? Se houve variação de temperatura, o termômetro mede isso. Então, você tem um calor sensível. Sensível ao termômetro. Então, observe que a energia envolvida aqui, ó, eixo X, a energia envolvida é uma energia sensível. Como você calcularia? Massa, calor específico, variação de temperatura. Essa energia envolvida, ela produziu uma variação da temperatura ao eixo Y. Ó, saiu de menos 20 e foi para zero. Esse corpo aqui, ó, esse gelo aqui, a 0 graus Celsius, ele continua recebendo calor. Ele continua recebendo calor de uma fonte. Ou seja, a fonte que está cedendo calor para ele está a uma temperatura diferente da dele. Mas ele continua recebendo calor. Só que daí, gente, ó, repara que não há, nesse patamar aqui, não vai haver variação de temperatura. 0 graus Celsius tem água no estado sólido, gelo. Calor recebe calor latente. Aí, quando todo o gelo se converte a água líquida, essa água líquida está a 0 graus Celsius. Então, se coexistir aí, ó, gelo e água líquida, aquele sistema estará a 0 graus Celsius. Então, essa energia envolvida aqui, ó, é o calor, está associada ao calor latente de fusão e será a quantidade de calor latente, né? Então, eu tenho um patamar aqui, mesmo que não haja variação da temperatura,
está tendo uma troca de energia, que é uma absorção de energia, e essa absorção de energia está aumentando a energia potencial aí dessa substância, tá bom? Está ficando conservado na forma de energia potencial e não cinética. Aí, beleza. Essa água líquida chegou a 0 graus Celsius. Agora a água está toda líquida. Recebeu energia. Essa energia agora vai fazer com que a temperatura varie. Então, você sai de 0 graus Celsius, por exemplo, e absorve uma quantidade de calor, tá vendo aqui no eixo X, capaz de fazer essa água líquida a 0 graus Celsius chegar a água líquida a 100 graus Celsius. Se houve variação de temperatura, mais uma vez, calor sensível. Cuidado, gente, com calor latente, viu? A quantidade de calor latente envolvida nos processos é considerável. Esquecer aqui de observar o calor latente é errar a questão, assim, uma margem grande mesmo. Beleza, a água chega a 100 graus Celsius. Você continua cedendo energia. O que ela faz, gente? Ela passa agora com um processo de vaporização, né? Do estado líquido para o vapor, só que a 100 graus Celsius. Por exemplo, nesse ponto aqui você vai ter água a 100 graus Celsius no estado líquido. No meio aqui vai coexistir água líquida e vapor. E nesse final você só vai ter vapor de água a 100 graus Celsius. Então mudou a fase de agregação, ó. Mudou o estado físico. O estado físico depende da pressão, tá? Mas por isso que eu gosto de falar fase de agregação. Ela passou de líquida para vapor, mas a temperatura se manteve constante. Beleza, você conseguiu vaporizar toda a água líquida? Continua cedendo energia para ela. Agora ela vai variar a sua temperatura. Vai sair de 100 graus Celsius e ir para 120, por exemplo. Repare que a partir daqui, a energia envolvida, a energia térmica, o calor envolvido, é responsável por variar a temperatura desse corpo. Beleza? Espero que tenha ficado entendido. Esse processo é bem bacana, hein? Então vamos aí, galera, para as atividades. Olha o que a primeira atividade nos pede. Descreva com suas palavras a diferença entre temperatura e calor e quais suas unidades de medida. Primeira coisa, temperatura é diferente de calor. Isso tem que ficar claro. O que é temperatura, gente? É uma grandeza física. Você consegue medir usando um termômetro. É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas constituintes de um corpo, ou a energia cinética média. Se a temperatura está aumentando, é porque as moléculas estão absorvendo a energia térmica e vibrando mais intensamente. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. Propriedade de estado aí que governa o sentido da propagação do calor. Calor. E o que é calor? Calor está associado, gente, à energia térmica. Calor é um processo. Corresponde ao trânsito, ao fluxo de energia térmica que se transfere de um corpo a outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos. Por isso que eu disse que a temperatura é uma propriedade de estado que governa o sentido da propagação do calor. Espontaneamente, essa energia térmica ela flui de corpos de maior para menor temperatura, certo? Até atingir a mesma temperatura entre os corpos, ou seja, o equilíbrio térmico. No sistema internacional, unidades aí, ó, de temperatura é o Kelvin. Nós podemos usar também o grau Celsius como unidade de temperatura. No sistema internacional, unidade de energia térmica, né, calor, é o Joule. Mas aqui nós podemos usar a caloria, muito utilizada, a quilocalorias, ou também pode usar quilojoules dos alimentos que vocês ingerem aí, ó, vocês são fitness e ficam olhando lá, aquelas barrinhas de cereal, quantas quilocalorias, quantos quilojoules você está consumindo ali ao ingerir uma barrinha de cereal daquela. Beleza, galera? A ideia é essa aí. Espero que tenham compreendido. 2. O calor específico de uma substância indica o quê? Gente, o que é calor específico? Quantidade de calor necessário para que 1 grama de uma substância sofra a variação de 1 grau Celsius. É uma propriedade da substância, não depende da massa. Ó, eu tenho uma substância aqui, tá vendo? Eu tenho 1 grama dessa substância. Ele falou que é água, né? Aí você percebe no termômetro que houve uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, essa energia aqui, ó, essa quantidade de calor é responsável para fazer esse 1 grama em material, em água, variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, a quantidade o calor sensível ali seria 1 caloria para cada grama de massa variaria de 1 grau Celsius. Então, resposta em letra C, né? A quantidade de calor necessária para levar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Beleza, galera. Vamos para a próxima questão. Galera, atividade 3. Para tudo. É o seguinte. Essa atividade 3
ela trouxe um pouco de dificuldade de interpretação. Eu conversei, por exemplo, com o grande professor Natan, do canal Física para Pedestres e seus Pequenos Pôneis. Fantástico, professor fantástico. Nós trocamos uma ideia aí e tivemos aí um tempo de conversa para tentar chegar a um denominador comum. E também aí observei outros profissionais, amigos meus, que também comentaram sobre a questão. E eu não vou deixar gabarito, eu vou comentar a questão, mas eu não vou deixar um gabarito específico para a questão, beleza? Então observem aí o proceder. Se porventura aí houver aí uma manifestação que possa elucidar aí com maior clareza, a gente aceita. Nós acreditamos que essa questão ela não está bem escrita, ela é realmente dúbia, ela gera dúvida. Mas vamos lá, vamos aí tentar compreender, né, os processos aí e as grandezas físicas. Assinala a alternativa falsa. A capacidade térmica de um corpo depende de sua massa? Não. A capacidade térmica de um corpo é a relação entre a quantidade de energia envolvida para que o corpo sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. A capacidade térmica de um corpo é a relação também da sua massa multiplicada pelo calor específico. Na verdade, gente, a capacidade térmica é função da massa, sim. Certo? Então, se duas amostras de mesmo material, galera, eu estou trabalhando com o mesmo material, por exemplo, água, ou alumínio, ou ferro, com massas diferentes, forem expostas à mesma variação de temperatura, você tem aí, ó, sei lá, 1 kg em água e 10 kg em água. Só que essas massas diferentes sofreram a mesma variação de temperatura. Logo, o corpo de maior massa terá, sim, que ter maior capacidade térmica. Então a capacidade térmica ela é uma grandeza extensiva, ela está associada sim à massa do corpo. Então isso é verdade, tá? A capacidade térmica do corpo depende da massa. Ok. Segundo, quando recebido por um corpo, receber calor, tá? O calor sensível produz apenas variação de temperatura? Pois bem, esse apenas que deixou uma dúvida pra gente. Apenas. Gente, eu vou falar que não, certo? Eu vou dizer que isso é falso. Mas fica difícil de analisar com muita coerência. Por exemplo, ó, caso o corpo receba calor na forma sensível, né? Que vai aí, ó, calor sensível está associado com variação de temperatura, haverá uma mudança de temperatura. Como ele está recebendo calor, a variação de temperatura é positiva. A temperatura está aumentando, o grau de agitação molecular está aumentando, né? Então, essa energia aí, ela é responsável por fazer o quê? Variar o estado de agitação molecular. As moléculas vão vibrar com mais intensidade. O aumento de temperatura poderá acarretar no aumento de volume, pela dilatação volumétrica do corpo. Então, esse calor, ele não é responsável só pela variação de temperatura. Ele também é responsável pelo aumento do volume. O corpo dilata, pode ter dilatado. E agora, imagine uma mesma massa. Se você tem uma mesma massa e o volume aumentou, nós temos uma propriedade chamada de densidade. Então, se você tem a mesma massa e o volume aumenta, a densidade diminuiu. E o que fez essa densidade diminuir primordialmente? Foi o fato de ter recebido calor. Então, eu diria que essa afirmativa estaria errada, só que eu não vou deixar gabarito. E falo para vocês, se eu fosse num concurso marcar essa questão, eu marcaria a letra B. Mas mais do que isso, se vocês estivessem fazendo uma prova e caísse essa questão, eu entraria em recurso junto com vocês, tá bom? Nosso intuito aqui é discutir essa questão aqui. Eu não vou deixar gabarito, porque pode ser que alguém aí chegue com a elucidação até melhor do que a minha. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui, gente, para servir vocês. E servir vocês significa o quê? Tentar passar conhecimento, tá? C. O calor específico é uma característica do material de que é feito o corpo, não dependendo de sua massa. Isso é verdade. Então, isso aqui não é falso. A letra C é verdade, ó. O calor específico, o coeficiente de calor específico, né, é a quantidade de calor necessário para que 1 grama de uma substância sofra variação de 1 grau Celsius. Isso é verdade. E não depende da massa. Se você dobra a massa, certo? Acaba que vai dobrar a quantidade de calor necessário aí para que esse corpo sofra variação de 1 grau Celsius e o valor aí, ó, do coeficiente de calor específico se mantém constante.
Letra D. Essa resposta que eu acredito que eles queriam, assim, como resposta do PET. Se vocês quiserem marcar a letra D, fiquem à vontade. Eu acredito que eles queriam isso. Só que ficou um pouco dúbio pra gente. Vamos lá. O valor da capacidade térmica de um corpo depende do material de que é feito? A gente pode falar que não. Por exemplo, para o mesmo material, o que apresenta maior massa terá maior capacidade térmica. Nós já vimos isso, porque a capacidade térmica depende da massa, não dependeria do material, certo? O importante, se você estiver trabalhando com alumínio, para uma maior massa de alumínio lá, para que ele sofra a mesma variação de temperatura, ele tem que absorver mais energia. Então a capacidade térmica nessa situação dependeria da massa, mas eu estou trabalhando com o mesmo material. Agora, dois corpos de massas diferentes e coeficientes de calor específicos, ou seja, de materiais diferentes, podem apresentar a mesma capacidade térmica, mesma quantidade de calor envolvida para variar lá de 1 grau Celsius. Por quê? Porque depende da massa. Por exemplo, então sistemas refrigerados a água ou a ar podem apresentar a mesma capacidade térmica, desde que as substâncias refrigerantes aí, o ar ou a água, por exemplo, apresentem massas diferentes, massas adequadas. Então a capacidade térmica depende da massa? Sim. Mas pode variar e pode depender do material? Sim. Então, corpos de materiais diferentes aí, ó, podem apresentar a mesma capacidade térmica, porque também depende da massa. Então ficou a dúvida aí. Eu acredito que eles queiram nessa letra D como resposta, mas eu não vou marcar gabarito, tranquilo? E a letra E. O calor latente relaciona a quantidade de calor que um corpo de massa definida pode absorver ou ceder para que ocorra a mudança do estado físico. Vou falar da fase de agregação. Sim, gente, você tem uma massa definida, ó, quantidade de calor que uma unidade de massa, 1 grama, 1 quilograma, uma unidade de massa é massa definida. De determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase. Por exemplo, a água, né? Para passar do estado sólido para o líquido, cada 1 grama em água tem que absorver 80 calorias. Então, o calor latente aí, ó, da água, calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Então, essa aí estaria certa. Aí a gente fica aí entre a letra B e a letra D, certo? Mas bem, 4. Vamos lá. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade, né, Criciúma, em Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius. Então a temperatura diminuiu de 8 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água vale 1 caloria por grama na variação de cada 1 grau Celsius, a quantidade de calor em calorias liberadas por 1000 gramas de água ao reduzir sua temperatura em 8 graus Celsius vale quanto? Tá bom. Os dados aí, ó. A variação de temperatura foi negativa. Eu coloquei aqui negativo, tá? Então, houve variação de temperatura de 8 graus Celsius. Diminuiu de 8 graus Celsius. O coeficiente de calor específico aí, né? O calor sensível da água, 1 caloria por grama a cada grau Celsius. E veja que ele me deu a massa em gramas. O calor específico está em gramas aqui embaixo, ó. E ele me deu a massa em gramas. Então, tudo bem. Olha que macete aí, ó. Que macete. Quantidade de calor sensível é o produto entre a massa, calor específico, né, da água, e a variação de temperatura sofrida. Basta você substituir os dados. 1000 gramas, calor específico, 1 caloria por grama na variação de cada grau Celsius, e a variação de temperatura foi de 8 graus Celsius, ou menos 8. Então, nesse caso, houve aí, ó, uma perda, cedeu menos 8.000 calorias. Esse menos só para dizer que cedeu. Então, nesse caso aí, ó, houve aí um calor sensível envolvido de 8.000 calorias. Beleza? E a questão, eu acho que essa questão é do Enem 2014, se não me engano. Vamos lá, atividade 5. A energia utilizada para a manutenção e o desempenho do corpo humano é obtida por meios de alimentos que são ingeridos, certo? A tabela ao lado mostra a quantidade média de energia absorvida pelo corpo humano em cada 100 gramas de alimento ingerido. Então, repare que a porção aqui, ó, a massa é constante. Se for preciso, use 1 caloria igual a 4,2 joules. A taxa de conversão aí, né? 1 caloria energia equivale a 4,2 joules.
O calor específico da água, 1 caloria por grama a cada grau Celsius. Analisando a tabela, podemos concluir que, em termos energéticos, qual a resposta correta? O chocolate é o alimento mais energético dentre os alimentos? Gente, vamos ao chocolate aqui, ó. Cadê você? Chocolate em barra. 100 gramas em massa de chocolate, um tablete de chocolate, ele fala que conserva aí, ó, 528 quilocalorias. Mas vá lá na margarina vegetal. O mesmo 100 gramas, que equivale a 20 colheres de chá, vai conservar, vai guardar 720 calorias. Então não, gente. O alimento mais energético, nesse caso, que analisando a tabela, é a margarina vegetal. Certo? 2. Uma fatia de mamão equivale aproximadamente a 10 folhas de alface? Vamos lá, ó. Mamão. Uma fatia de mamão equivale a 100 gramas de mamão, tá? Tem ali 32 quilocalorias. Gente, 20 folhas de alface conserva 15 quilocalorias, mas ele não falou 20, ele falou 10. Então, metade, né? Ó, uma fatia de mamão, 32 calorias. 10 folhas de alface, 7,5 calorias. Então, a alface aí tem menor quantidade de energia, né? Conservada para alimentação lá, essas 10 folhas, do que essa fatia de mamão. Repare que tem porções aí, ó, constantes para serem comparadas. Letra C. Um copo de Coca-Cola fornece uma energia de aproximadamente 328 joules. Vamos lá, vamos na tabela, ó. 100 gramas em Coca-Cola. Então ele fala que para se ter 100 gramas em Coca-Cola, você tem meio copo, que conserva aí 39 quilocalorias. E ele pediu energia em joules. Tá bom. Um copo de Coca-Cola, seria um copo de Coca-Cola, ele vai ter uma energia aí, ó, conservada de 2 vezes 39 quilocalorias. Por que 2? Porque que ele me deu energia para meio copo de Coca-Cola. Então, se eu quero energia de um copo, eu estou multiplicando aqui, ó, esse valor de energia de 39 quilocalorias por 2, certo? Então, eu teria meio copo mais meio copo, aí teria um copo de Coca-Cola, que isso é igual a 78 quilocalorias. Mas ele não me pediu em quilocalorias, ele me pediu em joules, né? Nesse caso aqui, ó, eu acho que até em kilojoules. Nesse caso aqui eu multiplico por 4,2, certo? Aí eu teria 727 kilojoules aí em energia. Beleza? Então, não tenho aí 328 kilojoules, não. Certo? Beleza. Então, deixa eu continuar aqui. Tá. Bem próximo, mas não é a resposta, não. Agora, a resposta correta parece que é a letra D. Vamos ver? Meio quilograma de sorvete é equivalente a aproximadamente 320 gramas de batata frita. Vamos lá. Sorvete. Cadê você? Sorvete industrializado. Ó, 2 bolas equivale a 100 gramas. Só que ele não me pediu 100 gramas, ele me pediu 500 gramas, meio quilogramas. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes a energia contida em cada 100 gramas de sorvete. Então, 5 vezes 175 quilocalorias é igual a 875 quilocalorias. Beleza? Agora, isso aqui é energia contida em meio quilograma de sorvete. 875 quilocalorias. E agora, 320 gramas de batata frita. Vamos lá, vamos achar a batata frita aqui. Cadê você? Batata frita. 2 unidades equivale a 100 gramas. Ele não quer 100 gramas. Ele quer o quê? 3,2 vezes 100, né? Que dá 320. Então, 3,2 vezes essa energia aqui, ó, 274 quilocalorias, é igual a 876,8 quilocalorias. Então, nesse caso, a letra D está aproximando aí, né? A energia contida em meio quilograma de sorvete em 320 gramas de batata frita é aproximadamente a mesma. Tranquilo, galera? Letra D aí, ó. Um sanduíche com 2 fatias de pão, 2 folhas de alface e 2 folhas de repolho equivale a 1 unidade de batata frita. Vamos lá. Um sanduíche, 2 fatias de pão, 260, 2 fatias de pão, 260 quilocalorias. 2 folhas de alface. Gente, 20 folhas de alface, você tem 15 quilocalorias. 2 folhas de alface é 10% de 15, né? Então é 1,5 quilocalorias. E agora, 2 folhas de repolho.
repara que 10 folhas de repolho você tem 28 quilocalorias. Se você quer apenas 2 folhas, você tem que dividir isso por 5, né? Então isso aqui daria 5,6 quilocalorias. Somando isso aqui tudo do sanduíche, você teria 276,1 quilocalorias. Agora, uma unidade de batata frita, pega aqui, ó, 2 unidades, conserva 274 quilocalorias. Dividindo por 2, você tem unidade, né? Uma unidade teria 137 quilocalorias. Então, não seria a resposta. Resposta correta, letra D, de dado. Tranquilo, galera? Pois bem, galera, chegamos aí ao final das semanas 1 e 2, relativas ao nosso volume 7, do nosso plano de estudo tutorado. Convido vocês novamente, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para ficarem por dentro aí das novidades. Vá lá e observe o nosso projeto Enem, feito para vocês. É gratuito, galera. E abordamos os tópicos que mais são cobrados no Enem. Então, eu não erro mais. Esteja conosco, visite a nossa plataforma. Escola Online em você, gente, é aprovação, é sucesso. Vamos à luta, vamos vencer. Bye, bye.